No próximo Não Desista estaremos a falar sobre base familiar. Carla e Luís Paulino estarão connosco em estúdio a falar sobre a sua história. Em Coimbra, Diogo Gomes irá falar sobre como o casamento infeliz dos pais influenciou toda a sua vida. Veja ainda Solidariedade com o Coração Universal, sites e blogs que não pode deixar de ver e partilhar, e ainda o tempo que vai estar nesta quinta-feira. É já a seguir no programa Não Desista. O primeiro passo em direção à realização do seu objetivo está justamente dentro de você. Não no exterior, mas na sua forma de pensar. Como é que você pensa? De forma negativa ou positiva? Sempre dando desculpas, se excluindo ou se incluindo? Saiba que o primeiro passo para a realização de qualquer objetivo, seja ele grande, médio ou pequeno, está dentro de você, na forma em que você decide pensar. É isso mesmo. Eu vou preparar o meu copo com água, espero que você tenha o seu preparado, porque se você é um tipo de pessoa que infelizmente tem pensamentos negativos e tem tendência a alimentar mais os pensamentos negativos que os pensamentos positivos, então nós vamos lhe ajudar, porque essa energia negativa será arrancada. E você vai aprender a substituir, a combater os maus pensamentos por pensamentos positivos. Eu tenho aqui a minha convidada, a Carla, mais uma vez. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, o seu esposo, Luís. Luís, muito obrigado por ter vindo, acompanhando aqui, trazendo a sua esposa para nos contar a sua experiência de vida. Eu pergunto, Carla, qual foi o momento mais difícil que você enfrentou há anos atrás, há meses atrás, antes de conhecer esse trabalho sério realizado pelo Centro de Ajuda? Muitas agressões físicas, traumas. Por parte do Luís? Não. Não foi por parte do marido? Não. Isso foi então na infância? Na infância. Pensamentos de suicídio. E isso devido ao fato de ver os maus tratos, né? Os seus pais brigando? Sim. E também na vida da minha irmã. A sua irmã, quer dizer, o seu cunhado também manifestava... Ex-cunhado. O ex-cunhado, esse caráter possessivo, violento. Sim. Isso marcou muito de forma negativa muito. A sua infância, a sua adolescência. Muito. E o Luís, que problemas tinha quando chegou ao Centro de Ajuda? Então, Bispo, eu sofri também traumas na minha família, não é? Tive situações difíceis, por exemplo, o meu pai, ele sofreu um grave acidente, o meu irmão também sofreu um grave acidente. Semelhante? Sim, um pouco semelhante. Ambos foram atropelados, não é? Deus. Mas o meu irmão, pronto, ele ficou muito... Pronto, ele ficou 2 semanas em coma, não é? Foi gravíssimo. Foi mesmo gravíssimo. E isso afetou você, né? E muito, né? Sim. Como irmão, como filho, vendo o seu pai naquele estado, agora o seu irmão. Bem, você vai falar mais ao respeito, Luís. Eu tenho aqui comigo o Bruno, que vai ler a participação dos nossos telespectadores, ouvintes e internautas, uma vez que o nosso programa está sendo transmitido aqui no continente e também nas ilhas, através de emissoras de rádio que estão em cadeia agora com a Rede Record de televisão. O nosso programa pode ser assistido também de qualquer lugar do mundo através do yurdtv.eu. Você que tem um familiar na África do Sul ou nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra, além de poder ser assistido o nosso programa aqui na Europa através da Rede Record de televisão, o nosso programa pode ser assistido através do yurdtv.eu. Bom dia, Bruno. Bom dia, Bispo. Bom dia a todos. E eu tenho um comentário aqui da Fernanda. Inclusive, ela já tem dado passos firmes em direção da superação dos seus problemas. Ela diz assim: olá, Bispo, tenho acompanhado o blog do Senhor e tem me ajudado muito e não perco as orações realizadas no programa Não Desista. E tenho a cada dia me sentido melhor e já marquei que sexta-feira vou à igreja. Bem, você que nos acompanha agora, independente da gravidade do seu problema ou do seu credo religioso, participe do momento da oração, que será muito proveitoso para a sua vida, como também você pode entrar em contato com amigos e familiares. Muito bem, vamos então agora a Coimbra, vamos com
em direto falar com o Cláudio e o seu convidado, o Diogo, que estão ali agora mesmo no interior do Centro de Ajuda em Coimbra, para contar a sua experiência, o seu processo de libertação, porque esse trabalho forte que realizamos às sextas-feiras, Cláudio, é voltado para as pessoas carregadas, vítimas de vícios, traumas complexos, maldições, inveja, bruxedo, pessoas que no seu desespero já fizeram de tudo um pouco para resolver os seus problemas e parece que quanto mais se mexeram, quanto mais buscaram ajuda, mais se afundaram, mais os problemas se multiplicaram. Bom dia, Cláudio. Seja bem-vindo, Diogo, aqui ao programa. Não desista, fique à vontade. Bom dia, Bispo, e bom dia a todos. Nós estamos aqui com o Diogo, ele que teve uma experiência por meio da sua fé inteligente. Por favor, conta-nos que experiência você teve. Pastor, desde que eu me lembro, desde que eu tenho memória, eu enquanto criança sempre fui uma criança bastante feliz. Quando eu era criança, isto desde que eu tenho memória até aos meus 12 anos de idade, eu sempre tive tudo. Os meus pais deram-me tudo aquilo que eu pedia eles davam, prendas, festas de aniversário gigantescas. Os meus pais moravam na melhor casa da zona onde a gente vivia, os meus pais tinham uma boa empresa, tinham carros, tínhamos férias, tudo aquilo que uma pessoa ou que uma criança pode querer naquela altura, eu tinha. Quando eu tinha 12 anos de idade, os meus pais começaram a ter alguns problemas a nível financeiro, isto derivado à empresa que eles tinham, coisas que não começaram a correr bem. Portanto, eles, derivado às dívidas, foram forçados a vender essa casa que eles tinham. Quando eles venderam essa casa, o dinheiro que eles tinham foi utilizado para liquidar algumas dívidas. Os meus pais foram morar para um apartamento, mas eu tive que ficar a viver nessa altura com os meus avós. Portanto, eu tinha 12 anos, aos 12 anos fui forçado a separar-me dos meus pais e a ter uma vida completamente diferente, a ser criado com os meus avós. Isso, logo aí nesse momento, eu comecei a criar uma revolta dentro de mim, uma angústia, porque eu, apesar de eu os ver todos os dias, não era a mesma coisa. Eu não os tinha ao pé de mim, não tinha o conselho que eu precisava sempre ao pé de mim. E isso causou em mim uma angústia muito grande e uma revolta. Mais tarde, os meus pais deixaram novamente voltaram a deixar de ter condições, não é? Eles tiveram que sair desse apartamento onde eles tinham. O meu pai ainda tinha a empresa nessa altura e ele tinha um armazém onde ele tinha as máquinas de trabalho dessa empresa. Então, ele nessa altura montou uma casa, se é que se pode chamar assim, de madeira no interior desse armazém, que era onde ele e a minha mãe viviam, e por problemas que o meu pai posteriormente teve com os meus avós, eu fui obrigado também a viver com eles nesse lugar. Era um lugar sujo, porque era o lugar de uma empresa de onde máquinas trabalham, onde nem sempre nós tínhamos água quente para tomar banho. Era constante irem pessoas lá por causa das dívidas e tudo mais incomodar, ou seja, não era uma vida tranquila. Mais tarde eu regressei à casa dos meus avós, porque o meu pai teve mesmo que fechar a empresa face a todas as dificuldades que eles passavam, onde eu voltei para a casa dos meus avós, e estamos a entrar nos meus 16 anos de idade. E você foi crescendo com esses traumas, com esse vazio, por conta desse afastamento entre você e os seus pais. Exatamente. Tudo isso causou esse trauma, essa revolta, essa angústia enorme dentro de mim. Eram brigas constantes entre os meus pais, discussões. Nessa altura eu não me lembro de uma única vez que eu tenha estado com ele em que algo não surgisse para haver uma discussão. Não havia aquele carinho, tudo aquilo que havia anteriormente quando eu era criança deixou de haver. Não havia o carinho, não havia a amizade, não havia o conversar, uma palavra de entreajuda. Eu não via isso. Tudo isso causou em mim essa revolta, essa angústia, esse trauma que o pastor ainda agora falou. Quando eu retornei à casa dos meus avós, os meus pais não tendo condições, eles regressaram ao apartamento, mas viviam num apartamento sem condições. Não, era um apartamento velho, não tinha água, não tinha luz. Eles, para tomarem banho, tinham que ir de favor à casa de outras pessoas. Eles tinham luz, mas faziam puxada de outro apartamento, pedindo às pessoas que lá moravam para deixarem eles ter uma tomada ligada para fornecer luz para a casa deles. Tudo isso influenciou negativamente em mim. Eu vivia muito angustiado com tudo isso, porque é que as outras pessoas cresciam e tinham um ambiente perfeito e porque é que eu tinha que crescer naquele ambiente. E como é que era o relacionamento dos seus pais?
assim, o relacionamento dos meus pais era mau, como eu estava a dizer anteriormente, eles discutiam muito, não tinham aquela entreajuda, a amizade. Eu lembro quando eu era criança, eu via-os todos os dias sorrirem um para o outro. A partir desse momento que eles venderam aquela casa, entrou o desgosto, entrou o desânimo, entrou a tristeza, entrou a infelicidade, e eu nunca mais vi os meus pais sorrirem um para o outro. Portanto, aos meus 16 anos, voltei novamente à casa dos meus avós, os meus pais passando por essa situação em que estava do apartamento sem condições. Foi quando eu entrei para o secundário, e aí aos meus 16 anos eu comecei a me envolver com a noite, com as bebidas alcoólicas, com o tabaco, e também com o meu primeiro relacionamento a nível de namoro. Sempre relacionado com uma rapariga, aos meus 16 anos, mas tudo aquilo que os meus pais passavam a nível de discussões, de desconfiança, eu ainda era menor de idade e já tinha isso no meu relacionamento. Com aquela pessoa eu vivia exatamente os mesmos problemas. Todos os dias discutíamos, todos os dias havia desconfiança, havia ciúme, havia alguma coisa. Eu estava a viver, eu era uma pessoa com 16 anos, ou 17, e estava a viver exatamente os mesmos problemas que o casamento dos meus pais vivia. Quer dizer, quando você encontrou uma pessoa, achava que poderia encontrar nela aquilo que você não encontrou nos seus pais. Exato. Uma pessoa que te ouvia, uma pessoa que te respeitava, uma pessoa que pudesse te dar um pouquinho de carinho. Mas, pelo contrário, o teu relacionamento não dava certo. Havia brigas constantes, discórdias. Quer dizer, a tua situação piorava. Exatamente. Exatamente da mesma forma que o pastor falou. Eu vivia exatamente aquilo que os meus pais viviam no casamento dele. Nessa altura foi quando eu comecei a frequentar à noite. Eu comecei a beber bebidas alcoólicas, a fumar. Eu fumava cerca de 2 maços e meio de tabaco por dia, todas as noites apanhava badeiras. Isso influenciou os meus estudos. Eu sempre fui um bom aluno a nível de notas. As notas começaram a cair, começaram a aparecer as negativas, inclusive acabei por não acabar nunca o secundário, o 12º ano, derivado a todas essas influências. Esse relacionamento terminou, eu iniciei um relacionamento novo com outra pessoa, relacionamento esse que durou cerca de 4 anos e meio, onde mais uma vez todos os problemas que os meus pais viviam, eu vivia esses problemas no relacionamento. Nessa altura eu já trabalhava, eu ganhava o meu ordenado. O ordenado que eu ganhava, eu investia com essa pessoa, tudo o que lhe fizesse sentir bem, passear com ela, ir de férias com ela, jantar fora, ir ao cinema, oferecer presentes, tudo aquilo que pode fazer uma pessoa sentir-se bem, eu fazia por ela. No entanto, as discussões continuavam, eu não era feliz, essa pessoa sempre dizia que eu nunca fazia nada, quando na minha cabeça eu estou fazendo tudo para aquela pessoa se sentir bem, porque é que eu não sou nada? Tudo isso criou em mim uma angústia, uma mágoa, tendo até cheguei a ter uma tentativa de suicídio, porque sentia-me completamente sozinho, sentia-me só, sentia-me angustiado, eu não sabia o que fazer para sair daquela situação. Diogo, uma das piores situações que eu me lembro. Mas eu gostava de dar agora a você, telespectador, ouvinte, internauta, a oportunidade de ligar para a linha Amigo 24 horas, porque o Diogo, ele investiu em seus relacionamentos. Ele trabalhou, ele estudava, ele se esforçava, mas infelizmente parece que tudo que ele fazia, me corrija, Diogo, dava errado. Neste relacionamento de 4 anos, você chegou ao extremo de dar tanto de si e não receber em troca, que você passou a desejar a própria morte, dar cabo da própria vida, porque penso eu que você não via saída para os seus problemas, você não se sentia realizado, porque uma pessoa feliz, realizada, ela quer viver, ela quer desfrutar, já seja da família, da saúde, dos estudos, da fama, da prosperidade, do sucesso profissional. Então você que diz, Júlio, eu tenho desejado a morte, eu quero morrer, eu quero acabar com a minha vida. Eu já não aguento mais amar e não ser amado. Eu ouço, mas não sou, escutado. Infelizmente, eu amo, mas não sou amado. Eu quero ser feliz, mas eu só tenho conhecido a infelicidade. Ligue agora para a linha Amigo 24 horas. O número é o 21 836 8008. Inclusive, eu tenho aqui comigo, nesta manhã, a Francinete. Bom dia, Francinete. Bom dia a todos. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. E você tem aí pedido de orientação, e não é de uma, nem de duas, nem de três, é de várias pessoas. Muitas, inclusive com relação ao pensamento do dia que o senhor falou logo no início, é o que se passa aqui. Muitas estão envolvidas pelos maus pensamentos, infelizmente. E por isso não alcançam os seus objetivos?
pensamentos, bispo, até de suicídio, tem aqui pedidos de ajuda. Eu tenho o caso aqui da senhora Fátima, que sofre de depressão. Ela diz: estou desempregada e vivo de favor na casa dos meus familiares. Esta situação está a me destruir aos poucos. Como posso ser bem-sucedida financeiramente? Então, ela está a viver, não é isso? Na casa de familiares. Na casa dos familiares, Isso devido ao quê? Ao problema financeiro, desempregada. O desemprego. Mas, na verdade, a raiz do problema aqui não é o desemprego. Porque tem pessoas desempregadas, mas que não estão desejando a morte. A família é para amparar, a família é para ajudar. Claro, você não pode se acomodar no sentido de ficar na dependência dos seus familiares, porque aí acaba se tornando um peso. Você não se sente bem e nem eles. Mas a família é família. Família é para se ajudar uns aos outros. A gente entende a necessidade do outro e você pode ter certeza, os seus familiares vão fazer tudo o que estiver ao alcance deles para que você se sinta o mais à vontade possível e que você supere essa dificuldade. Mas você não tem o direito de pensar: eu estou desempregada, agora eu vou tirar minha vida. Não, 1000 vezes não. Porque tem pessoas que chegaram no centro de ajuda enfrentando problemas mais graves, piores, e nem por isso tentaram o suicídio, nem por isso desejaram o suicídio. Pelo contrário, participaram das reuniões práticas, inteligentes, e foram devidamente orientadas e superaram seus problemas. O que você precisa, qual é o nome dela? Fátima. Fátima, é investir em si. Você tem estado preocupada com um trabalho, com uma casa, com a sua independência econômica, quando você não é independente espiritualmente falando. Você não tem sido uma pessoa definida nos seus objetivos e por isso você não tem alcançado os mesmos. Então, aproveite esse momento de desemprego, esfrie a sua cabeça, ninguém vai morrer e você não vai matar ninguém, aprimore os seus conhecimentos, continue buscando trabalho, porque as portas se abrirão. Nós temos atendido e temos acompanhado casos de pessoas no centro de ajuda que estavam desempregadas há 2 anos, há 3 anos. Teve um caso de uma pessoa que estava desempregada há 4 anos, desde quando iniciou a crise, e depois que começou a participar das reuniões, foi devidamente orientado e ajudado, hoje está trabalhando e prosperando como nunca antes trabalhou e prosperou. E diga-se de passagem, a maioria dessas pessoas tem pouco tempo na igreja. Pois sim, é verdade. Pois bem, ligue agora para a linha Amigo 24 Horas, caso você precise de uma orientação. Diogo, conte-nos, como é que está hoje a sua vida? Como é que está hoje a sua família? Como é que você se encontra hoje diante de tudo aquilo que você mencionou? Um inferno, porque você viveu um inferno no âmbito familiar, depois no âmbito sentimental, o vício que você tinha do tabaco e o desejo de suicídio. Bispo, hoje eu estou completamente liberto de todos os vícios, o vício do tabaco, do álcool, todos esses vícios eu superei. A nível sentimental, através da orientação que eu recebi no centro de ajuda e a aprender a utilizar uma fé inteligente, eu utilizei a minha fé inteligente e finalmente encontrei a pessoa certa. Pessoa certa essa com quem eu hoje estou casado, bem casado, que me torna uma pessoa completa, feliz, uma pessoa com quem eu posso falar, que me ouve, que conversa comigo. Tudo aquilo que eu não tinha, eu encontrei dentro do centro de ajuda. Portanto, sou uma pessoa 100% realizada. Qual é o conselho que você tem a dar, de repente, a essa pessoa que nos acompanha nesse momento e de repente está vivendo uma situação parecida com a tua? Assim, o conselho que eu tenho a dar é: a pessoa chega a um ponto da sua vida que pensa que não há oportunidade. Eu digo, o centro de ajuda é a sua oportunidade. As pessoas até podem ter uma ideia errada, no entanto, venham conhecer. Se a pessoa já não tem mais expectativas de vida, não perde nada em vir conhecer e receber as orientações e a vida dessa pessoa vai mudar. Assim como a vida do Diogo foi transformada, eu queria lhe fazer um convite a estar conosco nesta sexta-feira. Assim como você acompanhou um jovem que tentou suicídio, se envolveu com álcool, ele que era uma pessoa frustrada a nível sentimental e hoje é feliz, hoje ele está liberto. Nesta sexta-feira nós realizamos um trabalho de libertação pela qual você encontrará a felicidade na sua vida. Eu estou aqui na cidade de Coimbra, na Rua da Sota, número 20, bem próximo ao Largo da Portagem. Na oportunidade, nós estaremos fazendo uso do elemento protetor, pela qual você terá a oportunidade de estar protegido de toda a maldição. Deixa-me falar com o Diogo. Diogo,
Não fala muito rápido, não, que você fala tão rápido que às vezes a gente nem entende o que você falou. Esse trabalho de sexta-feira foi importante para a sua libertação, para a sua superação emocional, sentimental, profissional e espiritual? Como foi esse acompanhamento e esse trabalho que foi realizado pelo Centro de Ajuda às sextas-feiras através da sua presença em uma das reuniões às sextas-feiras? É assim, Bispo, eu posso dizer que eu, desde que fiquei firme dentro do Centro de Ajuda, eu nunca faltei a uma reunião de sexta-feira, porque o mais importante de tudo isto foi essa libertação, a libertação desses traumas, a libertação dessas angústias. Através desse trabalho de libertação foi onde eu tive essa maior orientação daquilo que eu tinha que fazer para a minha vida ser completamente transformada. Portanto, foi a parte mais importante de tudo, foi mesmo esse trabalho de sexta-feira. Tá bem, então. Muito obrigado, Diogo. Um forte abraço para a sua família, para a sua mãe, né? E para todos vocês, membros do Centro de Ajuda, aí no centro do nosso país. Sexta-feira, um trabalho forte de libertação em Figueira da Foz, em Leiria, em Viseu, em Coimbra e em outras cidades do centro do nosso país. Para mais informação, eu peço que você ligue para a linha Amigo 24 Horas. Bem, mas antes de continuarmos com o caso verídico da Carla e do Luiz, aqui em estúdio, vamos ver o que nos traz de sugestões a rúbrica Atualidade, hoje com os destaques de seus sites e os blogs, no caso, os blogs preferidos. É o site oficial do Centro de Ajuda em Portugal. O iurde.pt mantém-no informado e motivado todos os dias. É a próxima inauguração do Centro de Ajuda e por isso é destaque obrigatório em iurde.pt. Estamos a falar do Centro de Ajuda de Alverca, que inaugura este domingo. 120 minutos para blindar o seu casamento. Este livro será lançado em Portugal este sábado na Terapia do Amor. Veja ainda notícias em destaque como os posts Atitudes Bíblicas que ensinam empreendedores a vencer, 40 dias sendo um com ele, Porquê guardar emoções e muito mais. Em iurde.pt pode ver também moradas de norte a sul do país, vídeos em destaque e links para os blogs mais falados, como é o caso de juliofreitas.com. É um dos blogs que não pode deixar de ler, gostar e partilhar. Todos os dias, novos posts, trilhas sonoras, promessa do dia e muito mais. Veja ainda Intelliman, como ser um homem inteligente. Não desista, o programa que o motiva diariamente. Veja este e outros blogs em destaque em iurde.pt. Carla, você então iniciou o programa dizendo que o seu sofrimento não iniciou na adolescência, mas sim na infância. Com quantos anos? Desde que eu nasci, Bispo. Mas que você lembre 5, 6 anos? Sim, desde muito pequena. Você disse que havia maus tratos no lar. E era por parte de quem? Da sua mãe ao seu pai ou do seu pai à sua mãe? Eles não se entendiam. De ambas as partes? Não, a minha mãe não batia no meu pai, mas o meu pai batia na minha mãe. Mas a minha mãe era agressões verbais, mutuamente, um ao outro. Não havia respeito. Não havia. Aquilo lhe entristecia profundamente, aquilo deixava você chocada, porque se um adulto ver uma outra pessoa sendo agredida ou maltratada, já causa um impacto. Imagine uma criança. O que passava na sua cabecinha naquela altura? Eu tornei-me uma criança triste, muito triste, muito fechada. E por mais... Só em relação aos pais ou em relação a qualquer outra pessoa? Não, eu tenho uma irmã com 20 anos a mais que eu. Na altura que eu nasci, já a minha irmã era casada, com 2 filhos. E eu comecei a reparar que a mesma situação que se passava na casa dos meus pais, brigas, agressões, passava-se o mesmo na casa da minha irmã. Oh, Deus! Eu fiquei com uma imagem, Bispo, que eu devia ter o pai 8 anos, 8, 9 anos, não tinha mais. A minha irmã foi tão agredida pelo ex-marido, mas tão agredida, que quando ele parou de agredi-la, eu olhei para ela e via a cara dela cheia de sangue
e com a boca ao lado. Chocante. Traumatizante. Foi mesmo. De tão forte que foi essa imagem para si que você até hoje lembra e que marcou Tenho profundamente. Aquela figura à minha frente. E você percebeu que você era uma pessoa triste, uma criança triste, depois se tornou adolescente. Uma adolescente agressiva. Agressiva? Agressiva no modo de falar. Entendo. Com os meus pais, eu era muito agressiva no falar. Com qualquer pessoa. Quer dizer, você, de uma forma inconsciente, você começou também a manifestar uma certa agressividade, mas com a tendência de se proteger, sim, não é verdade? Mas ao mesmo tempo insegura. Insegura. Não? Insegura, muito insegura. E não só, a minha mãe também manifestava em casa. Quando você fala manifestava o quê? Espíritos. Espíritos? Pessoas... Hoje eu sei o que é, mas naquela altura dizia-se passar por pessoas que já tinham morrido. E eu via aquilo, assim conforme a minha mãe manifestava, o meu pai levava a minha mãe para o quarto e ele lutava contra aquilo. E eu aí fui criando um medo. Mas uma pergunta, a sua mãe, o seu pai, a sua família teve envolvimento com espiritismo, ocultismo, magia, satanismo? Não teve? Não teve. Mas a sua mãe tinha esses ataques onde os espíritos se manifestavam nela? Tanto faz em casa como se estivesse na rua e alguém viesse carregado, ela manifestava na rua. Que isso? Minha mãe não podia ir a um cemitério, acompanhar um funeral. Então você não teve infância? Não. E a sua adolescência foi... Foi traumática. Foi solitária, diria eu. Eu refugiava muito no meu quarto. E quando eu me refugiava, quando eu comecei a crescer, houve um ponto que eu só vinha pensamentos para me suicidar. E cheguei a levar facas para o meu quarto. Meu Deus! Mas, Carla, esses pensamentos de suicídio que começaram a bombardear a sua cabeça, era porque você achava que não seria feliz, que sofreria como a sua irmã estava sofrendo, que a felicidade não existia? De tudo. O que lhe convenceu a pensar na morte e levar facas para o seu quarto? De tudo. A adolescência que eu vivi, os traumas, tudo aquilo. Cheguei a ter muito medo de casar. Aquilo foi crescendo em mim um medo enorme de casar, porque assim, se eu via o sofrimento dos meus pais, via o sofrimento da minha irmã, e eu pensava, é assim um casamento, eu não quero se casar. Sofrer como eles estão a sofrer, para que é que eu quero casar? Mas eu queria casar. Claro, você queria constituir a sua família, mas havia um medo. Havia um medo. Eu queria que você, o telespectador, ouvinte, internauta aqui de Júlio, eu tenho um grande medo. Inclusive, eu tenho medo até de ligar para a linha Amigo 24 Horas, eu tenho medo de ir ao centro de ajuda, eu tenho medo de buscar trabalho, eu tenho medo de me casar, eu tenho medo de tirar a carta de condução, eu tenho medo de viajar, eu tenho medo de tudo, eu tenho um medo. Esse medo é um espírito. Não é que a pessoa seja má, não é que você seja mal. A Carla não era má, os pais tampouco, mas havia um espírito maligno que estava fazendo a vida deles um verdadeiro inferno. Ligue agora para a linha Amigo 24 Horas. Inclusive, deixe-me falar com a Evelyn, que está na central da linha Amigo 24 Horas, lá no norte do nosso país. Durante essa semana, a linha Amigo 24 Horas está na cidade do Porto, correto? Evelyn, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Me escuta? Bom dia, Bispo. Muito obrigada. Tudo bem. Evelyn, conte-nos quantos nomes você já tem aí incluído no nosso livro de oração. Bispo, até agora são 136 nomes. Você poderia ler 5 desses 35 nomes? Sim, Bispo. A Senhora Maria do Rosário, de Extremoz, pede oração pelo filho que se separou e não consegue superar essa situação. É obcecado pela ex-mulher e deixou de ter até ânimo de viver. A senhora Diamantina dos Açores irá realizar uma cirurgia à cabeça, muito preocupada, e pede oração para que corra bem. O senhor Luiz do Cacém está desorientado, pois a esposa foi trabalhar para o outro país e um momento para o outro ligou para ele e falou que a relação estava acabada. Ele não sabe mais o que fazer. A senhora Vitória de Beja
está com depressão e passa os dias em casa sempre a chorar. A senhora Tânia da Madeira casou e se sente infeliz. Pede também oração pelo filho que tem muitos pesadelos. O senhor Arlindo emigrou para a Suíça e sente-se frustrado, pois a vida não anda, nada está dando certo. Por favor. Que dificuldade, meu Deus do céu, em me comunicar com vocês, assistentes da Linha Amigo 24 Horas. Desses muitos nomes, dessas muitas pessoas que vocês já atenderam, qual foi o caso que mais chamou sua atenção? Bispo, o caso que mais chamou a atenção foi do senhor Luiz do Cacém, pois de uma hora para outra a esposa dele ligou e falou que estava tudo terminado. Então os pés do chão desse senhor acabou. Imagino a família como deve ter ficado dele. Mas eu tenho a certeza que se eles ligarem como ele ligou para o Amigo 24 Horas, ou pessoas que estão a passar por esse caso, vai receber uma orientação e vai com certeza mudar a direção como aconteceu com o senhor Luiz do Cacém. Eu já volto então falando com o seu esposo ou uma outra pessoa depois, durante o nosso programa. Filhos que crescem em ambientes instáveis serão ou não mais propensos a ser adultos problemáticos? Vocês foram criados, né, em ambientes problemáticos. O Luiz não pelos maus tratos, mas pelos acidentes que aconteceram, segundo você disse no início do programa, com o seu pai e depois com o seu irmão. Então, eu pergunto, uma base sólida, uma educação baseada em princípios morais e sociais íntegros é fundamental para criar adultos conscientes? É claro que sim, é óbvio que sim. É este, no caso, o tema da nossa reportagem de hoje. Acompanhe, porque se você tem uma opinião contrária, então você precisa prestar muita atenção nessa reportagem. Os pais são o exemplo mais próximo dos filhos, a sua imagem do que é e como funciona uma família. Mas quando se vive num seio familiar, onde reinam os vícios, discussões e agressões, como evitar então sermos as cópias daquele cenário horrível? Filhos que crescem em famílias onde o pai discute com a mãe, onde um dos progenitores chega alcoolizado constantemente, quando ambos se agridem física ou verbalmente perante o olhar atento das crianças, a probabilidade de os filhos virem a ser pais e maridos problemáticos é maior. É fundamental os pais darem um bom exemplo para que as crianças neste caso, possam perceber o que é que se pode ou não se pode fazer, o que se deve fazer. Se não derem o exemplo, as crianças também não vão saber. Como, por exemplo, fumar. Se veem os pais a fumar, qual é o exemplo que dão a dizer que não se deve fumar? Sem dúvida, este é um exemplo fundamental. Sei que vai pautar um pouco a conduta que iremos ter no futuro, não é? As crianças seguem muito mais aquilo que nós fazemos, o nosso comportamento, do que propriamente aquilo que dizemos para elas fazerem e depois veem que os pais não fazem, portanto é fundamental. Uma base estável, uma família onde impera o respeito e o diálogo, gera crianças estáveis e futuros adultos equilibrados. Acreditar no amor, na família e num lar harmonioso, tudo isto é colocado em causa quando se cresce num lar problemático. Será que o filho será no futuro uma cópia dos seus pais? No que toca à educação, para nós nunca está totalmente correto. Há coisas que vemos os nossos pais fazerem e não achamos correto, são opiniões. E queremos sempre fazer diferente. Quando os pais são diferentes, às vezes temos situações de divórcio em que, de facto, ou o pai ou a mãe não têm, se calhar, o comportamento mais ajustado, porque por vezes esquecem-se que se separam do marido, da mulher, mas não se separam, supostamente, dos filhos. E depois pessoas que têm esse comportamento, dizem essas afirmações de não quero ser como o meu pai, não quero ser como a minha mãe, ou veem como um exemplo muito rígido e não querem seguir, sim, é algo que acontece. É importante conseguir trilhar o seu próprio caminho, encontrar nos erros dos pais, dos amigos e de quem os rodeia uma solução para os problemas futuros. Cabe a cada um saber separar o bom do mau, o certo do errado e evitar vícios, maus tratos, comportamentos de risco e atitudes erradas que prejudiquem não só o seu bem-estar, mas também o bem-estar familiar. Essa matéria está relacionada a, infelizmente, maus exemplos por parte dos pais, de pessoas mais próximas e que acabam influenciando na criação, né, dos filhos, da juventude em geral.
Você não teve uma infância problemática no sentido de maus tratos, né, Luiz? Não. Mas você disse que o seu pai sofreu um acidente. Sim. Gravíssimo. Ele um dia, ele vinha do trabalho e veio um carro do nada e veio bater contra ele, Bispo. Mas ele tinha um outro problema, ele teve um problema de saúde, um né? problema de saúde, que ele sofria de fortes dores de cabeça constantes. Nem conseguia trabalhar, ele para aquela dor passar ele tinha que ficar num quarto escuro, tinha que ficar ali quietinho, sem se mexer, qualquer comprimido não passava a dor. E você, como filho, se perguntava, mas por que o pai está naquele quarto, às escuras, por que ninguém pode fazer nenhum ruído? Porque geralmente a pessoa que sofre com dores de cabeça, qualquer ruído incomoda, né? Qualquer luzinha já é uma tortura. E a sua mãe, vendo o seu pai sofrer, o que ela fez? O que vocês fizeram? Apenas tomaram aquele problema como algo normal? Então, Bispo, a minha mãe, ela procurava ajuda. Inclusive, nos médicos? Não. Ela procurava... Porque os medicamentos não faziam efeito? Não faziam efeito. Ah, tá. Por mais que, pronto, podia passar um pouco a dor de cabeça do meu pai, né? Mas sempre voltava, Bispo, e sempre cada vez mais forte. Então, o que é que a minha mãe, ela resolveu fazer? Ela procurou os bruxos. O desespero dela começou a buscar na bruxaria. Sim, na bruxaria. Então, o que é que aconteceu, Bispo? Até a dor de cabeça do meu pai até desapareceu por um tempo, não é? Só que a partir daí tudo começou a correr mal na minha família. Como, por exemplo, o acidente aconteceu antes ou depois da sua mãe buscar os bruxos? Já foi depois. Ah, foi depois. Foi depois, Bispo. Quer dizer, um problema supostamente foi resolvido, mas um outro pior aconteceu, que foi o acidente. Foi o acidente do meu pai. Ele também deixou de trabalhar, não é? Ele também levou vários meses para recuperar. Que triste, Luiz, muito triste. E o que passava na sua cabeça diante desses acontecimentos? Então, Bispo, uma criança na altura como eu era, não é? Eu idealizava a minha família. Qualquer criança idealiza a família perfeita, não é? Sim. Com paz, com saúde, unida. Correto. Não é? Então, a partir dali, tudo começou a não fazer sentido na minha vida, Bispo. O seu irmão sofreu um acidente semelhante. Você também falou que ele foi atropelado e chegou ao estado de ficar em coma. Em coma, sim. Também foi depois que a sua mãe buscou nos bruxos a solução? Sim, depois. Ele sofreu também um grave acidente, também semelhante ao do meu pai. Ele foi também atropelado, não é? E ficou 2 semanas em coma. Bispo, foram os piores momentos da minha vida. Aqueles 15 dias, você como... Qual é a diferença de idade entre você e seu irmão? 4 anos. 4 anos. Sim, 4 era anos. Seu amigo, sim. Né, colega, sim. Além de irmão. Você disse que esses 15 dias foram os mais terríveis da sua vida. Foram traumatizantes. Por quê? O que passava na sua cabeça, Luiz? Porque o que passava na minha cabeça era que será que eu vou perder o meu irmão? Será que eu vou ficar sem ele? Porque os médicos não davam esperanças nenhuma de vida. Os médicos diziam se o meu irmão sobrevivesse, ele podia ficar vegetativo. Ele podia ficar com mazelas na cabeça, porque a pancada que ele levou foi atrás. Atrás na cabeça. Foi algo grave. Bem, vocês enfrentaram tudo isso que marcou a infância, a juventude. O Luiz tinha quantos anos nessa altura? Eu tinha 12 para 13 anos. 12 para 13 anos. Aí, como é que você conheceu o centro de ajuda? Ô, Carla? Uma pessoa amiga convidou a minha mãe. E eu fui atrás sem saber para o quê. Eu nem sabia para onde é que eles iam. Mas não sabia você que você estava indo em direção ao paraíso, saindo de um inferno para uma vida nova aqui na Terra. É isso, Bispo, é isso. Eu acertei? Acertou Foi mesmo. Bem recebida? Muito bem recebida, muito. E foi ali que a minha mente se abriu e vi o que causava tudo aquilo. Comecei a ter uma fé inteligente, que até então eu desconhecia. E foi aí que eu comecei
a praticar tudo o que vinha do altar. O que era ensinado vinha do altar, eu comecei a praticar. E comecei a ter resposta. Se libertou da opressão, da do ódio angústia, que eu tinha, do medo. Do medo, dos pensamentos de suicídio. Porque eu creio, Bispo, se eu não tivesse entrado no centro de ajuda, não estaria já viva. Teria feito uma desgraça. Teria. Muitas pessoas, milhares de pessoas também, se não tivessem ido ao centro de ajuda, teriam cometido uma desgraça. Mas você aproveitou a sua oportunidade, Carla. Graças a Deus. E você veio a conhecer depois o Luiz no centro de ajuda. Sim. Luiz, como foi o seu primeiro contato com o centro de ajuda? Quem foi que buscou? Então, Bispo, a minha mãe, como era sempre a primeira a buscar ajuda, sim, então foi ela que chegou no centro de ajuda. E aí você acompanhou a sua mãe? Não logo. Houve uma rejeição? Ela me convidava, só que eu rejeitava. Achava que não precisava? Era isso, Bispo. Eu pensava que a igreja não era para mim. Desse jeito. Quando o centro de ajuda é para todos. Para todos. Os ensinamentos são práticos, são inteligentes, são bíblicos e eficazes. E vocês podem comprovar isso. Nós somos prova disso. Você é prova disso. Luiz, você então foi devidamente acompanhado. O que aconteceu? Como é que você está hoje? Você e a sua família? Então, Bispo, eu cheguei no centro de ajuda, não é? E ali houve logo uma mudança em mim, Bispo. Eu comecei a ter outros pensamentos. Eu comecei a começar a pensar positivamente, porque eu era muito negativo, porque eu pensava assim, os meus pais sofreram isso, será que eu vou continuar a sofrer da mesma forma? Então tudo isso foi mudando dentro de mim. Você foi aprendendo a combater os maus pensamentos e a substituí-los por pensamentos positivos. Eu disse ao início do programa, o pensamento de hoje, o nosso pensamento é que o primeiro passo em direção à realização de um objetivo, a alcançar um objetivo, é justamente na nossa forma de pensar. Começa na forma de pensar. As pessoas pensam, bem, os meus objetivos serão alcançados se as coisas ao meu redor forem favoráveis. Quando, na verdade, independente do que estiver a acontecer ao nosso exterior, se os nossos pensamentos são certos, são positivos, as nossas atitudes serão positivas, as nossas reações serão certas e, consequentemente, os nossos objetivos serão alcançados. Você cometia este erro, mas nas reuniões você aprendeu a combater os maus pensamentos e a substituí-los por pensamentos positivos, que fez você tomar decisões certas. E foi quando você conheceu a sua princesa? A minha princesa. A palavra certa, Bispo, minha princesa mesmo. Foi no centro de ajuda que vocês se conheceram, então? Sim, sim. Que bom. Constituíram família. Temos um filho. Tem um filho. Meu Deus. E o nosso casamento não tem nada a ver com os do meu pai. Perdão, Carla. O nosso casamento não tem nada a ver com o casamento dos meus pais. Acidentes, maus tratos, vícios, perturbações, nada. Meu pai vive conosco, minha mãe já é falecida. E o meu pai vê essa diferença. Vê a diferença. Meu Deus. Meu pai, com 84 anos, é triste ouvir dizer isso. Uma pessoa dizer que nunca foi feliz no casamento. Entendo. E ele hoje vê a diferença em nós. Entendo. E quero parabenizá-los por esta felicidade. O filho de vocês está bem. Está, graças a Deus. E a família está unida. Qual é o conselho, Luiz, que você dá para este homem que está ali a assistir com lágrimas nos olhos, dizendo, meu Deus, eu gostava de ter a fé que tem o Luiz, eu gostava de ter a coragem que tem o Luiz, quando na verdade ele tem. Só que eles desconhecem, né, a força que tem. Mas qual é o seu conselho para esse pai de família, para este jovem, para este senhor que está emocionado com o seu caso verídico? Bem, Bispo, o meu conselho é que não venha nunca a desistir. Nunca a desistir. E como o senhor bem falou, Bispo, todos nós temos coragem. Então, é só dar um passo em frente. E procurar um centro de ajuda o mais próximo de si. No caso, vocês frequentam o centro de ajuda onde? De Quinta do Conde. Quinta do Conde. É um ponto de referência? Fica na Avenida dos Aliados, Avenida Cova dos Vidros, número 49, ali próximo da Junta de Freguesia. Perfeito, muito bem.
Muito obrigado mais uma vez, senhor Luiz, por ter vindo aqui nos contar um pouco da sua vida e de superação. E você, Carla, qual é o seu conselho para esta mãe, esta jovem que está com o coração apertado diante de tudo que você falou e agora com inveja, morrendo de inveja? Eu também quero me casar, eu quero ser mãe, eu quero ser feliz, eu quero desfrutar de uma vida que eu não vi até então acontecer na vida dos meus pais nem dos meus irmãos. Qual é o seu conselho? Meu conselho é que essa pessoa procure o centro de ajuda e comprova ela mesma. Porque se ela não comprovar, ela nunca vai saber. Fazer a prova. Fazer a prova. Ao invés de ficar Hoje duvidando. sou eu que estou dando aqui o meu testemunho, mas será ela. Eu creio, Carla, que futuramente será esse telespectador, esse ouvinte internauta que nos assiste. Está aí, conselho de pessoas que enfrentaram problemas mais graves que os seus, está vendo só? E aconteceu o sobrenatural. Nós temos, no caso, imagens de pessoas que participaram de reuniões práticas inteligentes do Centro de Ajuda e que hoje essas pessoas transmitem uma outra imagem. Chegaram carregadas, negativas, doentes, viciadas, desempregadas. Hoje tem uma imagem positiva de realização, de saúde, de união, de prosperidade. Um herói. Salve uma vida. Dar sangue é um ato de amor ao próximo. Mensalmente, o Centro de Ajuda promove sessão de colheita de sangue. Mais informações em iurde.pt ou através da linha Amigo 24 horas, 21 836 8008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Eu quero convidá-los a acompanhar agora esse trabalho social realizado pelo Centro de Ajuda, intitulado Coração Universal. Mas antes, se possível, nós vamos também ver e tomar conhecimento da inauguração do mais novo Centro de Ajuda aqui em Portugal, mais precisamente na cidade de Alverca, que será neste domingo pelas 9h30 e pelas 15 horas. Porto, Gaia, Funchal. Estas foram as cidades escolhidas para o Centro de Ajuda começar um trabalho de renovação dos seus espaços e de dar condições favoráveis de conforto a quem se dirige até nós. Agora chega a vez do Concelho de Alverca. Venha conhecer o novo local para quem reside ali. Domingo, dia 22 de junho, pelas 9h30 e 16 horas. A inauguração esperada por muitos. Na Rua António de Sousa, Galeria Choupal, 1º, Alverca do Ribatejo. Traga familiares e amigos para que ali se dê a oportunidade de uma transformação de vida. Mais informações pela linha Amigo 24 horas, 21 836 8008 ou em iurde.pt. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Bem, a inauguração será no domingo, mas você não pode esperar por domingo. Você deve ir já, nesta sexta-feira, ao Centro de Ajuda mais próximo de si, para buscar a sua libertação, a sua ajuda, o seu acompanhamento personalizado. Deixe-me falar com o Bruno, que está na central da linha Amigo 24 horas. Bruno, você poderia ler 5 dos muitos nomes que a sua esposa disse que já ultrapassam os 130 nomes que estão incluídos no nosso livro de oração, por favor? Sim, bispo, com certeza. Nós temos agora algumas pessoas que ligaram a mais. E eu tenho aqui a senhora Laura de Setúbal. Ela teve uma discussão com a irmã e sente-se muito triste e deixaram ambas de se falar. E estão com mágoas e pede oração para que tenha um bom relacionamento familiar. Também a senhora Catarina de Lagos tem esclerose múltipla e pede oração pela filha Paula, que tem hepatite e está realizando vários tratamentos de saúde. A senhora Cátia de Benfica separou-se recentemente do marido e sente-se muito triste e sem ânimo. Temos também, bispo, a senhora Maria do Céu, de Reboleira, pede ajuda em oração pelo seu filho, que na sua vida só tem existido azares e tudo tem lhe corrido mal, bispo. Muito obrigado, Bruno. Bem, você leu poucos nomes diante da grande quantidade dos que já estão incluídos no nosso livro de oração, mas o mais importante que estão incluídos, nós vamos orar agora. Eu pediria a sua compreensão, telespectador, ouvinte, internauta, de não ligar, mas orar
E depois, se você precisar desabafar ou pedir alguma informação, você o fará. Falemos com Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença para pedir em favor de pessoas que estão desesperadas. Desesperadas por causa da solidão, de problemas no casamento, brigas, traições, maus tratos, vícios, miséria, desemprego, dívidas. Pessoas, meu Deus, que por mais que lutem, não conseguem vencer a doença, vencer o desemprego, vencer a maldição que há na família, porque os mesmos problemas que os pais sofreram, os irmãos estão sofrendo, ela está sofrendo. Esta pessoa, meu Deus, se identificou com o caso verídico do Diogo, desde Coimbra, da Carla, do Luiz e de pessoas que aqui no nosso programa já comprovaram que realmente somente o Teu poder pode nos libertar do mal, da ação do mal. Então usa, meu Deus, esta água, consagra esta água e remova este mal-estar, este vício maldito. Remova o nervosismo, a tristeza, a acomodação que impede esta pessoa de Te buscar, de ser um melhor pai, de ser uma melhor mãe, um melhor profissional, um melhor cidadão. Que toda energia negativa seja repreendida e arrancada do corpo, da mente e da família desta pessoa que ora conosco. Eu oro por aqueles que não oram, mas agora caçoam, riem de mim, pessoas que duvidam do poder da oração. Eu oro por eles também, Jesus, e declaro esta água consagrada por Ti, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba, participemos juntos. Receba agora um sinal de Deus. Receba agora no seu corpo saúde, vigor, paz, ânimo. Receba coragem, receba disposição para amar, para trabalhar, para buscar a Deus, para perdoar aqueles que lhe fizeram mal. Deus envolve o seu corpo, o seu coração e a sua mente. E você recebe paz. Você vai descansar, você vai poder dormir, trabalhar, estudar. Você vai retomar o controle da sua vida, porque Deus, Ele segura na sua mão. Entregue-se, amigo, amiga. Diga para Ele aí onde você está. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor marcou um encontro comigo por meio desses casos verídicos, por meio de tudo que foi falado e exibido neste programa. Seja tocado por Deus. E você que já foi curado de uma doença incurável, você que, chegando no centro de ajuda, superou o desemprego, as dívidas, você que tinha problemas no casamento, na família, de separação, e hoje a sua família está unida, você que tinha problemas espirituais, depressão, desejo de suicídio, pesadelos, insônia, você que superou os seus problemas, coloque a sua mão sobre esta garrafa de azeite que representa o Espírito Santo. E repita comigo: Deus, em o nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor me curou, me libertou e me abençoou, eu peço que o Senhor consagre este azeite, símbolo do Teu Espírito, que será distribuído domingo, dia 29. Que todas as pessoas, diga que todas as pessoas que recebam um pouco deste azeite no dia 29, recebam um milagre como eu recebi de Ti, pois eu Te agradeço e Te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Muito bem. Saiba então e tenha em mente a importância de ligar para ali Amigo 24 Horas, de fazer, no caso, a sua reserva, de reservar um frasquinho com um pouquinho deste azeite que vamos misturar com azeite normal aqui de Portugal e que vamos distribuir a todos vocês no domingo, dia 29, pelas 9h30, como também pelas 15 horas em todos os centros de ajuda. Inclusive, esta linda canção eu quero dedicar às pessoas que já reservaram o seu e que vão estar a participar deste evento em família, levando amigos, conhecidos, a também serem beneficiados através do azeite consagrado à Santíssima Trindade em oração.
Findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Hoje Cristo te quer libertar. Deus, Ele quer te libertar hoje. O que importa é agora. Esqueça o passado e não se preocupe com o futuro, mas coloque toda a sua força agora no presente. Não ceda, não se renda às suas emoções, aos seus sentimentos. Ainda que as circunstâncias ao redor ou o seu derredor sejam negativas, dê o primeiro passo dentro de si em fazer a escolha certa, em substituir, como falou aqui o nosso convidado Luiz, os pensamentos negativos por pensamentos positivos. Bem, nós vamos tomar conhecimento do Jaime, é um caso verídico que foi entrevistado ali na nossa sede internacional. Acompanhe com atenção. Bom dia. Bom dia, pastor. Qual o nome do senhor? Jaime. Senhor Jaime, qual foi a transformação que aconteceu, senhor Jaime? Sim, eu faz amanhã um mês que comecei a frequentar a igreja e, portanto, eu sou do Norte, vim para cá para recomeçar a minha vida. Sim. E tinha um projeto e a Câmara embargou o projeto. E eu há um mês vi... Pronto, estava completamente destruído, não sabia o que é que havia de fazer, estava com a empresa parada, não tinha trabalho, não conhecia ninguém em Lisboa. E essa situação amarrada, literalmente sim, bloqueada. Completamente. E foi aí que eu vim pedir ajuda a Deus e pouco a pouco estou a ver a minha vida renovada. Neste momento já tenho trabalho, não todos os dias, mas por exemplo esta semana já tenho trabalho segunda e quarta-feira. Parabéns. Semana passada assinei um contrato também e está tudo a desenrolar-se. Parabéns, Deus está transformando totalmente a vida do Senhor. Sim. E não apenas a vida, mas o Senhor também. Exatamente. De dentro para fora. Exatamente. Eu tenho certeza que os familiares do Senhor lá no Norte, os conhecidos aqui em Lisboa, ficarão abismados diante da transformação, porque o Senhor será um homem transformado e realizado. Veja que em um mês, participando das reuniões no Centro de Ajuda, o que não aconteceu em anos, aconteceu em um mês. Então veja que é a decisão, né? A Carla colocou muito bem, né? A pessoa ela tem que ter essa iniciativa, ela tem que ter uma atitude, ela tem que dar o primeiro passo, e o primeiro passo é ir. E ir já, não esperar mais. Com certeza. E essa decisão ela será acompanhada de um sucesso, que será o objetivo dela alcançado. Que vai surpreender, porque ele não esperava que acontecesse desta forma e de forma tão rápida. E coisas boas. Você que diz, Júlio, eu estou esperando que coisas boas me aconteçam já há anos. Só me acontecem coisas ruins. É porque você está buscando no lugar errado. Não, mas eu não estou indo a lugar algum. Então é porque você não está buscando. Porque se você for no centro de ajuda, as coisas boas lhe acontecerão. Porque no centro de ajuda nós ensinamos a você a fazer o que é certo. Nós não vamos falar o que você quer ouvir. A Carla e o Luiz podem confirmar. A gente no centro de ajuda fala o que as pessoas querem ouvir ou o que as pessoas precisam ouvir, Carla? Precisam de ouvir, não é verdade? Luiz, você está de acordo? Estou de acordo. Está aí. Francinete, você tem mais pedido de orientação? Com certeza, bispo. É o caso do Bruno de Matosinhos. Ele diz assim, eu estudo e trabalho. Porém, tudo que eu começo, eu não consigo concluir. Sinto-me como se algo me roubasse as forças e acabo por desistir dos meus planos. Será que estou a ficar louco? Não, você não está a ficar louco, mas você tem um outro problema, que se chama ansiedade. Exatamente. Eu tenho certeza que você tem ansiedade. E quando a pessoa é vítima da ansiedade, ela até inicia algo, mas ela fica tão ansiosa.
ela quer fazer tudo de uma vez, ela quer conquistar as coisas da noite para o dia, e essa ansiedade acaba causando uma fraqueza, porque a pessoa começa a ficar dividida, e aí ela acaba desistindo, inicia, mas não conclui, há uma indefinição por causa da ansiedade. Que gera também os pensamentos negativos, que faz com que ele chegue à conclusão de que ele não vai conseguir resolver o que ele iniciou. Você não está louco, nem vai ficar louco. Inclusive, Francinete, você e o Júnior, nesta sexta-feira, aqui, no caso em Lisboa, mais precisamente no bairro de Benfica, estará com toda uma equipe ajudando pessoas que precisam de libertação e de ajuda. Em atendimento o dia inteiro na Avenida Gomes Pereira, número 39A, bem pertinho da Junta de Freguesia de Benfica. Muito bem. Você já sabe como é que vai ser o programa amanhã? Olha, eu gostaria de saber. Então você não sabe. Vamos lá então. Vamos ficar sabendo como é que vai estar o programa amanhã. No próximo Não Desista, estaremos a falar sobre transtornos emocionais. Cesária Silva foi abandonada pelo marido. Na altura tinha um filho de 1 ano e meio, dívidas e uma série de complexos. Vamos estar também à conversa com Margarida Correia, ela que também tinha vários problemas psicológicos, entre eles a depressão. Veja ainda no próximo programa obras na Engiurde de norte a sul do país, o que pode ver e ouvir em vários sites do Centro de Ajuda e ainda o tempo que vai estar nesta sexta-feira. Já sabe que não pode perder o seu programa de eleição a partir da meia-noite em direto na TV Record, IUR-TV e Rádio Positiva. Se você conhece alguém que está a enfrentar problemas semelhantes à nossa convidada de amanhã, então, por favor, informe a este conhecido familiar seu da possibilidade do nosso programa ser assistido, porque certamente esse caso verídico ajudará a este conhecido seu. Bem, eu quero agradecer mais uma vez a Carla, quero agradecer ao seu esposo também por ter vindo aqui aos estúdios. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns pela fé inteligente de vocês e pela vida que vocês estão a desfrutar. Bruno, você vai estar sexta-feira em São João do Estoril. A Marcele lá em São João do Estoril. Na rua Sacadura Cabral, 102C, ao lado do Centro Comercial Galiza. E o relato do Luiz e da Carla ficou provado que para haver a transformação, primeiro tem que haver libertação. Independente se você sofre com a morada aberta, independente se você foi vítima de um bruxedo, sexta-feira você participará de um ritual de libertação. Muito bem, vamos saber então como estará o tempo amanhã aqui em Lisboa e nas principais capitais europeias. Para esta quinta-feira, o Instituto do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado com sol a espreitar por todo o país. O Porto espera uma máxima de 21 graus, Lisboa 18, Faro 24, Funchal 21 e Ponta Delgada 18. Nas principais cidades europeias, 33 graus de máxima para Madrid, Londres 24, Paris 22, Roma 24 e Berlim com 18. Muito obrigado, Sara, obrigado, Francinete, obrigado, meus convidados. Um forte abraço para todos vocês, fiquem bem, até amanhã.